Vamos lá, Elon. Suponhamos um enorme delírio, ou não. Se tirarmos os dividendos no frigir dos ovos, o FII acaba tendo uma valorização mínima à Selic, é um ganho irrisório, e aí? Então vamos lá, conversar por partes, né? Quando você faz uma comparação, né? Vamos comparar o CDI com a Selic, e vamos dizer que é mais ou menos a mesma coisa. Quando você faz uma comparação hoje, você pega o seguinte: você fala, o Selic hoje está 2,75, né? E a inflação está 4. Então, para eu deixar dinheiro parado na Selic, né, eu estou perdendo 1 e pouco por cento ao ano, e o fundo imobiliário está me dando um rendimento ali, fora de inflação, de 4 ou 5% ao ano, tá? Então, o fundo imobiliário agora está melhor. O que acontece? A Selic ela não vai ficar nesse patamar ao longo do tempo. Então, a Selic ela tende, né, a subir para poder segurar a inflação. Então, o principal papel da Selic na economia é segurar a inflação. Então, a Selic subiu, digamos que ela vá para 6, né, para 6%, a inflação continua em 4. Então, você vai ter um ganho real de 2. E digamos que as suas cotas, né, com a Selic subindo a 6, ela cai um pouquinho, né? Você acabou perdendo um pouquinho de valor das cotas, só que o seu rendimento continua a mesma coisa, continua ali na faixa de 5%, 4, 5% ao ano. Com a queda do preço da cota, o dividendo acaba aumentando um pouquinho, né? Proporcionalmente ao dividend yield. Ok? Então, o que a gente faz? Né? Você pega o fundo imobiliário, você pega o retorno total dele, que é a variação da cota ao longo do tempo e o rendimento distribuído. Então, tem épocas que a Selic, né, se estiver muito elevada, ela consegue ganhar dos fundos imobiliários, né, num retorno que você olha aí num determinado prazo. Tem outras épocas que os fundos imobiliários eles ganham da Selic. Isso você olhando o retorno total. A Selic, você tem que sempre olhar ela, né? Você vai olhar para ela, vendo que aquele investimento ali ele vai te dar um retorno nominal e um retorno real. O fundo imobiliário, teoricamente, a distribuição dele é um retorno real, porque ele vai conseguir gerar, né? Ele sempre vai segurar uma parte da receita para poder fazer a manutenção, vai conseguir gerar um determinado fluxo de caixa ali, que teoricamente é um retorno real, tá? Então você faz esse arredondamento, não é perfeito, mas você faz esse arredondamento. Então, não interessa muito, né, se no longo prazo o fundo imobiliário você vai ganhar ou você vai perder da Selic. Né? Qual que é o bacana do fundo imobiliário? Né? É que você pode aproveitar a renda dele. Então, digamos, eu tenho um pouco mais de 50 anos. Aí, eu quero viajar em janeiro. Aí eu vou pegar o meu salário, eu pego uma renda de fundo imobiliário, pego alguma coisa, eu consigo ir. Né? Eu não preciso reinvestir todo o dinheiro. Se eu não reinvestir naquele fundo, eu vou estar perdendo valor. Não é nada disso. Eu estou também usufruindo. A vida também é agora. A Selic, né, você pode chegar lá no banco e tirar uma parte do seu dinheiro lá também e viajar. Né? O que importa, no final das contas, é que os seus rendimentos, seus dividendos, né, os seus investimentos, eles estejam conseguindo bancar o seu estilo de vida, né? Eles consigam atingir o seu objetivo lá na frente. Para uns é ficar milionário, para outros não, é uma independência financeira, é um complemento de renda, é alguma coisa. Então você tem que entender muito bem o porquê de você estar investindo naquele tipo de ativo, saber para que ele serve e se ele está conseguindo realmente atingir aquele objetivo. Se você com ele vai atingir aquele seu objetivo. Então, para mim, a parte que eu tenho em fundo imobiliário é para gerar renda. Se ele está gerando renda, né, não importa muito a questão da oscilação da cota, porque aquela renda complementa com alguma coisa que eu quero para eu poder viajar, para poder fazer alguma coisa, né, ou para investir mais, etc. Tá? Então, cada tipo de investimento que você faz tem que ter um objetivo. E nos casos, né, de fundo imobiliário e questão de renda, é justamente isso, né, te dá uma renda para que você possa utilizá-la ela da forma que você achar melhor. Esse tipo de pensamento, ele vem muito assim de uma filosofia e de uma linha de avaliação de risco, tá? Então, o que é isso? As pessoas normalmente fazem a comparação de investimentos com a taxa livre de risco. Taxa livre de risco, no Brasil, ela é comparada à taxa de curto prazo, que ela recebe esse nome de taxa Selic, que a gente trata como ela. Tá? Então, o que o cara faz? Ele olha, bom, se eu não fizer nada e colocar num investimento que não tem risco, e que a gente chama ele de Selic, ele vai me pagar X. Se eu vou fazer um investimento em outro ativo, eu tenho que ter um prêmio para pagar em cima disso, senão ele não faz sentido. Veja que é uma racionalização, tá? É uma linha de raciocínio.
Depois eu vou fazer uma crítica nessa linha de raciocínio. Então o sujeito opta o seguinte: eu tenho a segurança e eu tenho o risco. Para eu assumir o risco, eu tenho que abrir mão dessa segurança e tenho que ser compensado por isso. Ele faz sentido. O problema é que você tem uma coisa que é um ativo real e você tem uma coisa que é um ativo ali, que ele é um ativo financeiro, ele é juro, né? Então você não tem um ativo real quando você investe no Tesouro Direto. Você tem ali uma operação de taxa que você está pagando ou você está recebendo juros de um empréstimo financeiro que você fez para o país. E tem um risco associado. Que qual é o risco? É o risco do país não te pagar. Então, esse risco soberano é tido como o menor risco possível. Bom, falando sobre esse risco, essa ausência de risco, a gente tem alguns países que têm uma economia que a gente está vendo a situação que ela está hoje. Então, isso não é livre de risco. Isso tem um risco. E é um risco da moeda não ter valor. Que hoje a gente tem que levar muito em consideração, principalmente pelo seguinte: no atual pensamento dos bancos centrais e das políticas econômicas, o valor da moeda ele é menos significativo do que ele foi há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, os bancos centrais iriam se degladiar para manter as suas moedas com valor. Hoje não é o que está acontecendo. É só olhar o que está sendo a política de dólares, né? Emissão de dólares, aumento de dívida pública. Então, assim, será que realmente as pessoas estão tão preocupadas assim com a valorização das suas moedas? A primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito disso, no valor fiduciário da moeda. E do outro lado, você tem fundos imobiliários, por exemplo, que são ativos reais. Esses ativos reais, eles deveriam ser comparados com outros ativos reais e não com ativos livres de risco, que não são tão livres de risco como são agora. Mas a metodologia de investimento faz com que as pessoas busquem esse tipo de comparação. Então seria a mesma coisa de você comparar o rendimento de ações com o CDI. Não tem nada a ver. Você vai ter o rendimento da sua carteira de ações comparado com o Ibovespa, o rendimento da sua carteira de renda fixa comparado com o CDI, o rendimento da sua carteira de small caps com o índice de small caps. Então você tem uma comparação de coisas que são semelhantes, né? Elas estão ali parecidas, estão semelhantes. Você consegue comparar o risco. É tipo o seguinte: não faz sentido você comparar se é melhor viajar de avião ou de carro, se você jamais entraria num avião para fazer aquela viagem. Dentro do mundo real, ele não faz sentido. Mas quando você busca um parâmetro, você busca uma razão para investir, ou você precisa justificar essa razão, você precisa buscar uma metodologia. Então, a comparação de fundos imobiliários, ela faz muito mais sentido da comparação do juro longo. Por quê? Você tem um imóvel que você está investindo através de um fundo, que o fundo imobiliário é isso. Você está investindo em imóveis através de um fundo, que a consequência dele é a distribuição operacional dos aluguéis provenientes daquele imóvel. E você tem também o ganho de capital daquele imóvel e a gestão daquele patrimônio todo. Então você tem que comparar a mesma coisa que seria a duração de um juro longo. Aí você vai pegar, bom, se o imóvel, eu vou fazer uma precificação dele para 30 anos, eu vou pegar o IPCA vencendo a 30 anos. Se é para 20 anos, o IPCA de 20 anos. Porque você está colocando a inflação e comparando com um título que tem mais ou menos a mesma coisa. Então, o juro longo faz mais sentido na comparação de fundos imobiliários do que o juro curto, quando você vai fazer análise de risco. Beleza? Então, comparação Selic e fundo imobiliário, ela meio que se perde no meio do caminho. Por quê? Até certo ponto, existe uma correlação. Sobe Selic, tem um sustinho no fundo imobiliário. Desce Selic, tem um sustinho na renda variável. Porque o investidor faz essa confusão de início. Mas quando ele tem que olhar de verdade mesmo, é a curva de juro longo. Porque é lá que vai encontrar renda variável com a renda fixa. E não se engane de que a renda variável sempre vai ganhar da renda fixa. São duas formas diferentes de chegar no mesmo lugar, com riscos diferentes. Tem dúvida quanto a isso? Marília Fontes. Dá uma olhadinha no livro dela, dá uma olhadinha na análise que ela faz lá na Nord, que ela explica muito bem essas características da renda fixa, e você pode ter, dentro da renda fixa, rendimentos também muito parecidos com o da renda variável.
beleza? Mas sobre a sua pergunta, a resposta é por aí, beleza? Alguma coisa para complementar aí, China? A gente tem um vídeo bem bacana que a gente bateu um papo com a Marília, né, no canal. Acho que vale a pena dar uma olhada depois. Muito bom.